Se você tem dúvida de como começar a resolver uma prova de concurso, se começa por português, se começa pelas questões de conhecimentos específicos, então esse vídeo é para você. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente me pergunta lá no Instagram ou mesmo nos comentários aqui do YouTube. Felipe, vou fazer uma prova. Por onde eu começo? Por onde eu não devo começar jamais? E a primeira coisa que eu vou dizer para vocês logo de cara é: não tem uma regra, tá? Você tem que começar por aquilo que for melhor para você, aquilo que se adapta mais à sua realidade. Porém, temos sim algumas dicas para te dar, senão não teria sentido esse vídeo aqui. Eu vou falar da minha experiência, tá? Vou falar que ao longo desses anos, aí 4, 5 anos fazendo provas de concurso, eu devo ter feito pelo menos aí umas 15 provas, eu acho, se bobear até mais. E não teve outro jeito, eu fui testando o que dava certo e o que não dava certo para mim ao longo dessas provas e errei feio, acertei algumas coisas, até enfim descobrir o que dava certo ou não. Então eu já tentei resolver a prova do jeito que ela vinha, então na sequência que ela vinha, não deu certo. Já tentei resolver primeiro as questões de conhecimentos básicos, depois de específicos. Já tentei fazer o contrário, resolver primeiro específico e depois as básicas. Já tentei resolver primeiro as que eu tinha mais familiaridade e depois as que eu tinha mais dificuldade. E essa é a fórmula que para mim é a que dá mais certo até hoje. Assim, resolver primeiro as questões, as matérias, na verdade, que você está tendo um desempenho melhor nos simulados e no seu dia a dia de preparação. Então, a minha primeira prova que eu fiz de concurso foi o TJ São Paulo para escrevente, né? E era cargo de arquiteto. Era cargo de nível médio. E daí o que eu fiz? Foi um desastre aquela prova, assim, em termos de organização de prova mesmo. Porque eu resolvi começar pelas matérias que eu tinha mais familiaridade e que eu estava tendo um desempenho melhor na hora de resolver questões e de simulados. Então eu resolvi que a minha tática ia ser o seguinte: eu ia começar por português e matemática, que eram matérias que eu dominava, e depois, na parte de específica, eu ia para direito penal, porque era uma matéria que eu também estava dominando. Só que a banca, ela elevou o nível das questões de uma forma em direito penal e também na parte de conhecimentos básicos, que eu me deparei com as questões de português e falei assim, essa prova não tá tão fácil quanto eu pensei que estava. Isso fez com que eu perdesse totalmente a confiança de resolver a prova inteira depois disso, porque pensa comigo, se nem na matéria que você sabe que você vai bem, que você tá indo bem, você consegue ir bem, né? Você olha para a prova e assim, não fui tão bem quanto eu esperava ir, que dirá das matérias que você não estava tão confiante. E era exatamente isso que acontece quando você começa pelas matérias que você tem mais domínio. Se elas não vierem num nível de dificuldade aceitável para você, você tende a perder a confiança para o restante da prova. Mas Felipe, então começa pelas mais difíceis? Não vá começar pelas mais difíceis também, tá? Porque é a mesma história. Se você começa pelas mais difíceis e realmente começa a ir mal nas mais difíceis, você perde muito a confiança para fazer o restante da prova. Concurso público, prova de concurso, é essencial que você tenha confiança para resolver uma prova. Você precisa identificar os seus pontos fortes e começar por eles, não tem outro jeito. Agora, se a banca elevar o nível das questões, da matéria que você domina, não tem muito o que fazer, entendeu? Talvez o que eu aconselharia você hoje, se você, sei lá, domina português, e você viu que a prova de português não está tão fácil, vai para uma outra que você domina tanto quanto, ou um pouco menos, mas que ainda assim domina, entendeu? Para você fugir um pouco, porque às vezes é uma questão de você se distanciar da matéria e depois voltar, entendeu? Agora, às vezes não, às vezes a prova realmente está difícil, aquela matéria veio realmente num nível de dificuldade acima do esperado, acima do normal. E será que existem algumas matérias que você jamais deveria começar por elas? Bom, eu tenho uma dica, tá? Eu gosto muito de matemática, só que depois de 3, 4 anos estudando, eu finalmente entendi que gostar não é entender. Eu gosto de matemática, isso não significa que eu sei matemática. E eu demorei muito para entender isso, porque qual que era a minha questão com a matemática? Eu queria começar por elas, eu fazia português, que era a matéria que eu mais dominava, e depois ia para matemática, porque é uma matéria que eu gosto de matemática. Porém,
Eu não sei seno, cosseno, tangente, nada disso que as bancas adoram perguntar. Não sei nada disso. E daí, gostar é uma coisa, agora entender a matéria é outra. E matemática é uma matéria que eu, particularmente, a minha grande questão com a matemática é, eu não admito não saber, porque para mim é uma matéria exata, é lógica. E por mais que eu não saiba a fórmula, por mais que eu não saiba o seno, o cosseno, o logaritmo, sei lá eu das quantas, eu sei que tem como chegar numa resposta de alguma outra forma. Eu quero inventar uma forma para resolver a questão. E isso não funciona em concurso, porque na hora que você está resolvendo questões lá na sua casa, pode até ser que funcione, que você tem tempo para demorar 20 minutos para resolver uma questão. Na hora da prova, não. Na hora da prova, se você passa 20 minutos resolvendo uma questão de matemática ou de raciocínio lógico, esses 20 minutos serão cobrados em alguma outra questão de alguma outra matéria. E pior, muitas vezes você fica meia hora tentando resolver uma questão de matemática, você não consegue chegar a uma resposta, e depois quando você viu, você perdeu tempo esse que você poderia ter usado para resolver mais 10 questões da prova inteira. Então, para mim, não vale a pena começar por matemática, eu sempre deixo matemática não por último, porque eu já tive a experiência também de deixar matemática, raciocínio lógico por último e de não dar tempo suficiente para resolver essas questões, porque nós já sabemos, matemática, raciocínio lógico são as matérias que mais demandam tempo para resolução. Por mais simples que seja, por mais que seja, sei lá, uma questão de triângulo retângulo, vai demorar um certo tempo para você resolver, mais do que uma questão de conhecimento específico, mais que uma questão de língua portuguesa, por exemplo. Mesmo que língua portuguesa tenha texto, eu acho que matemática demora mais. Então, o que eu faço hoje em dia é, eu não começo por matemática, mas eu faço assim. Faço língua portuguesa primeiro, porque é uma matéria que eu gosto muito e tenho facilidade com ela. Terminei língua portuguesa, se tiver mais alguma matéria de conhecimento básico, a não ser que não seja matemática ou raciocínio lógico, eu tento fazer. Se não, eu vou para conhecimentos específicos. E daí, em conhecimentos específicos, eu dou uma olhada geral. Primeiro, tento resolver as questões que eu acho mais fáceis, tá? Porque algumas questões eu sei que eu vou conseguir resolver, mas vai exigir um pouco mais de raciocínio. Elas eu pulo. Eu tento resolver as questões que eu considero mais fáceis e rápidas de resolver e depois começo a fazer um pouco de matemática ou raciocínio lógico, ou as duas, né? Tem concurso que tem as duas. Começo a fazer um pouco. Daí tento identificar, só pelo enunciado, quais questões de matemática elas são mais fáceis de serem resolvidas, que eu não vou perder muito tempo nelas. E daí eu resolvo. Daí a minha estratégia é 5 minutos para resolver uma questão de matemática. Se eu ficar mais de 5 minutos numa questão, eu pulo, vou para outra, porque não vale a pena perder tanto tempo numa questão, sendo que você tem mais o restante da prova para resolver. E daí vou fazendo vou intercalando, né? Vou colocando conhecimentos específicos e daí matemática e raciocínio lógico. Essa é a maneira que eu encontrei de não deixar matemática por último, que eu vi que também é um problema, mas também não resolver matemática primeiro, porque é realmente difícil você não se perder resolvendo matemática primeiro. Pode ser que tenha gente aqui que tenha muita facilidade com matemática e que é de boa resolver primeiro e ainda sobra tempo para o restante da prova. Principalmente, isso tome muito cuidado, se o concurso que você for fazer, se a prova que você vier fazer, além de ter a prova objetiva, ainda você tem que fazer lá uma redação, um estudo de casa, uma questão discursiva. Se tiver questão discursiva, se tiver redação, esquece de resolver matemática primeiro, pelo amor de Deus, deixa a matemática por último. É preferível que você deixe por último, tá? Quando tem estudo de caso, quando tem questão discursiva, o que eu faço é, a primeira coisa, quando eu abro a prova, é olhar qual que é o enunciado da redação, qual que é o enunciado da discursiva. Não resolvo naquele momento, mas eu já fico pensando ao longo da prova o que eu poderia usar de referência na minha questão discursiva, sabe? O que eu poderia colocar lá. Daí de vez em quando vai surgindo uma ideia, eu já volto na própria prova mesmo e coloco lá na questão discursiva, tópico frasal, vou falar sobre isso, ou sei lá, uma citação de fulano, ou alguma lei que me lembrou que depois para eu não esquecer. Então eu vou anotando essas coisas, mas não faço rascunho da discursiva naquele momento. Vou fazendo a prova toda primeiro, e daí, quando eu costumo fazer assim, faço primeiro as matérias que eu tenho mais facilidade, normalmente são as questões de conhecimentos básicos e algumas de específicos, e daí faço o rascunho da redação ou o rascunho da questão discursiva.
Daí deixo o rascunho lá, tudo bonitinho, e volto para fechar minha prova. Então, termino de fazer as questões específicas, também fico de olho no relógio, porque sei lá, normalmente uma prova tem 4 horas e meia. Eu me propus a fazer uma prova objetiva que normalmente tem 40 questões, 50 questões, em umas 3 horas, tá? Para eu ter 1 hora e meia com tranquilidade para fazer a questão discursiva, para fazer uma redação. Isso eu estou falando quando você tem uma prova que tem apenas uma redação, ou uma questão discursiva, ou um estudo de caso. Porque tem, por exemplo, a prova do CAL Santa Catarina, para quem for fazer, são 3 redações, né? 3 questões discursivas. Aí você tem que deixar um tempo maior, pelo amor de Deus, vai deixar uns 40 minutos, 50 minutos para cada uma delas. Então, coloque aí umas 2 horas e meia, assim. Vai ser uma prova que vai ter um gerenciamento de tempo muito maior, que é o que vai contar. Então você não tem tempo muito para ficar divagando com questão de português, com questão de matemática. Você precisa ser certeiro. Tente resolver essa prova objetiva em no máximo 2 horas. 2 horas para a prova objetiva e 2 horas e meia para as 3 questões discursivas, porque isso vai ser o diferencial. Em provas que tem mais de uma questão discursiva ou mais de uma redação, o gerenciamento do tempo é um fator fundamental na aprovação ou na reprovação de candidatos. Tenha certeza disso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se foi útil esse vídeo para você, já deixe seu like para mim, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. E até o próximo vídeo!